Bom dia a todos. Este, para mim, é um momento de um grande desafio. Falar para uma câmara. Nós não somos artistas, estamos nos reinventando. Então, toda dificuldade gera uma série de novos desafios em que nós vamos enfrentando e vamos buscando soluções. Eu sempre falei na casa espírita, com a plateia, conversando com pessoas, dando abraço, sentindo o calor de todos, e isso para mim era muito gratificante. E realmente foi muito difícil, as primeiras vezes que eu enfrentei a câmara, falar para uma câmara. Mas eu fico imaginando todos aqueles artistas, os noticiários, aquelas pessoas que falam, que hoje nós vivemos num mundo virtual, e admirava a todos, pela facilidade, pela desenvoltura. E agora sou eu aqui que estou na frente das câmeras buscando me reinventar. O tema de hoje é um tema simples, eu escolhi gratidão. Vamos lá, como gratidão, o ato de você apertar um botão de luz. Quantas pessoas estão por trás da luz que acende na nossa casa? A gente não dá conta. Desde do começo, de onde são geradas as luzes, os fios, etc. Todo esse processo para que a gente tenha luz. E a gente acende a luz e esquece de agradecer todos aqueles que estão por trás dessa malha de trabalho para que a gente chegue em casa, no trabalho, onde for que seja, e acenda uma luz. Então eu fiquei imaginando se a gente reclama mais ou deve ser mais grato. A gente sempre está reclamando de muita coisa, E tem um momento que a gente tem que começar a agradecer. Vamos voltar ao tempo de Kardec, tudo à luz de velas. Para se viajar à noite, praticamente impossível. Hoje é tudo tão fácil. A comunicação virtual deixou-nos aproximar as pessoas que estão em distâncias muito diferentes das nossas. Então estamos vivendo num mundo em que a gratidão deve se fazer presente em todos os nossos dias, em todos os nossos momentos. Não deixemos nunca de agradecer. Mas agradecer as coisas materiais é fácil. Vamos começar a agradecer a Deus. Fomos criados simples e ignorantes, e essa criação é o grande ato de agradecimento pela vida imortal que nos foi proporcionada por Deus. Porque a criação foi um ato de amor. Por isso que sempre os espíritas falam, os livros falam, que nós temos a centelha divina, a centelha de Deus em nossos corações, no nosso íntimo, porque foi um ato de amor. E um ato de amor está destinado à plenitude. Todo ato de amor é destinado à plenitude, principalmente o ato da nossa criação. Então, eu agradeço todas as manhãs pela vida material e pela vida espiritual, porque somos imortais. Essas transitoriedades das reencarnações são meros acidentes de percurso. Todos nós, para evoluirmos, temos que desencarnar, temos que voltar ao mundo material e temos que voltar ao mundo espiritual inúmeras vezes. Isso é extremamente natural. Quando nós começamos a encarar a vida e a morte, o retorno à paz espiritual e a vinda novamente aos mundos materiais, torna-se mais tranquilo a nossa sobrevivência, o nosso entendimento. Não encaramos a morte como um fim, e sim como uma transição para a volta à pátria espiritual, que é a verdadeira vida. Então, nesses momentos hoje que nós estamos vivendo, de inúmeras mortes, em que os noticiários praticamente o dia todo noticiam o número de desencarnados, a gente olha para o ponto material, olha para a vida material. E no mundo espiritual, como é que está a atividade? Deve estar intensa. Deve ter no mundo espiritual equipes espirituais, espíritos bondosos, para receber todos esses espíritos que voltam. E eu pensava, meditava hoje, e aqueles médicos, enfermeiros, que estão na linha de frente, como se fala hoje, e desencarnam motivados pela transmissão do vírus Covid-19.
Por quê? É difícil nós avaliarmos o porquê que médicos e enfermeiras que estão cuidando de pacientes desencarnam, mas tem uma razão. Nós só teríamos condições de avaliar o porquê se nós tivéssemos a tal da ficha, que André Luiz fala no livro Nosso Lar. Todos nós temos uma ficha, só se nós tivéssemos a ficha, para saber o porquê que essa pessoa desencarnou no estrito cumprimento do dever. Como nós não temos a ficha, nós temos que estar atentos que existe uma razão para isso, muito forte, para esses médicos e enfermeiros retornarem à pátria espiritual. Porque se assim nós não pensarmos, nós começamos a pensar que existe injustiça do Criador. E não há injustiça. A sabedoria. Tudo tem sua razão de ser. Os cristãos nos templos, no tempo de Roma, quando iam aos circos, motivados pela sua perseverança em não deixar de aceitar o Cristo como seu Salvador, quando desencarnaram, eram recebidos com festas no mundo espiritual. Por quê? Era uma missão. Se eles não tivessem feito aquilo, o cristianismo teria morrido na sua essência. Então, por que vieram esses espíritos com essa missão de fincar as bases do cristianismo em todos nós? Tinha uma missão. Deus o sabe, os espíritos o sabem. Nós, muitas vezes, temos dificuldade de entender determinadas coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, tem um título que eu achei muito interessante, até pelo próprio título: Desgraça Real. Ali, Delfino de Girardin fala exatamente isso. Aquilo que nós imaginamos desgraça com os olhos humanos não é tão desgraça assim. Nem sempre o que a gente está pensando como é desgraça. Muitas vezes são provas e expiações que as pessoas têm que passar para evoluírem. Todos nós, sem exceção, quando reencarnamos, temos uma programação espiritual muito séria. Não é tão simples reencarnar. Não importa onde e como, mas existe uma programação. E essa programação tem que ser vivida por nós. Isto é para a nossa superação, é para o nosso engrandecimento, é para a nossa superação. Então, vêm as provas. E é fácil, né? Falar do bom é fácil. O difícil é enfrentar as provas difíceis. As provas boas são fáceis de enfrentar. As provas difíceis são mais difíceis, exatamente pelo próprio nome que eu estou falando. Mas aí que está a superação. Vocês imaginem se nós tivéssemos da nossa tenridade até a fase adulta, nos bancos escolares sem prova, sem dificuldade. Ninguém iria estudar, ninguém iria se esforçar. Como a gente ficava feliz nos bancos escolares quando a gente tirava uma nota boa. E para tirar uma nota boa, tem que se esforçar. Então, quando nós desencarnamos, que vamos avaliar a nossa vida terrena, a gente, por certo, vai avaliar, puxa, quantas provas, quantas dificuldades eu superei. E vai entender por que essa dificuldade e por que aquela dificuldade. Se você quiser fazer um mal para uma pessoa, é tão simples: dê tudo o que ela quer. Se você quiser que uma criança tenha um crescimento difícil, dê tudo o que ela quer. Eu vejo para minhas filhas, etc., quantos não diários elas dizem para os filhos. Você liga no telefone, lá hoje a gente fala virtual, a gente liga para o telefone e está dizendo não, porque é a correção. Imagine você não dizer não, até para nós mesmos. Quantas coisas nos acontecem, que naquele momento a gente não entende, depois nós vamos perceber que aquilo foi para o nosso bem. Por que todo mundo joga numa loteria? Todo mundo joga porque imagine que vai ali ganhar um dinheiro fácil e vai ficar rico, e vai ter uma vida fácil. Mas será que isso é o melhor para nós? Será que essa vida fácil de dinheiro vai ser o melhor para nós? Então, primeira coisa é agradecer pela atual vida que nós estamos vivendo e lutar para superar aquilo que a gente acha que tem que superar, sem dificuldade,
Sem luta não há progresso e não há gratificação íntima. Quando nós superamos um problema, vencemos uma etapa na vida, é nós que temos que agradecer a nós mesmos pela luta. Agora, ninguém supera nada sozinho, ninguém vive sem sozinho. Todos nós precisamos um dos outros. Impossível alguém viver só. Só se você viver num deserto sozinho. Porque se tiver um camelo, você vai ter que alimentar o camelo e depende dele. Então é tão bonito a diversidade, o respeito ao próximo, a maneira do próximo ser. Isso é ótimo, Deus gosta da diversidade, senão teria feito apenas a rosa, não teria feito o cravo. E nós temos que aprender a conviver como a natureza convive, na diversidade. Na diversidade das opiniões, das religiões, mas em tudo que nós fazemos, em toda a diversidade, além do respeito mútuo, tem que existir a palavra amor. Se você não colocar amor na palavra que você faz, nas suas atitudes, as coisas ficam muito difíceis, porque Deus nos criou por um ato de amor, e a palavra base da doutrina de Jesus é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o amor ao próximo como a nós mesmos. Vocês imaginem um mundo, fala-se muito quando vai ser o mundo de regeneração, quando vai chegar. Ah, não, chegou agora, veio o Covid e daqui a um ano estamos todos regenerados. Na minha opinião pessoal, o mundo de regeneração vai começar a se fincar na Terra, a mostrar por quando ele vai chegar, quando os homens não guerrearem mais. Vocês imaginem quanto dinheiro e quanto dispêndio de energia há para fazer aviões de guerra, navios de guerra, tanques de guerra, que em poucos anos ficam obsoletos e viram um caco velho, porque a tecnologia é tão alta que essas armas de destruição, esses tanques, esses navios, vão ficando obsoletos, porque vem mais sofisticado outros. Então, o mundo regeneração passa pelo momento que as guerras acabarem, que nós tenhamos respeito pelos nossos vizinhos e vice-versa. Aí todo esse dinheiro, todo esse material humano que fica à mercê de uma possível guerra, vai para onde? Vai buscar ser útil em outro setor. Vocês imaginem se esses navios de guerra fossem transformados em navios universidade. Se todo esse potencial humano gasto em quartéis, em armas, fosse motivado para em outra atividade, na agricultura, na engenharia, ensinando pessoas a fazer o bem, ensinando novas tecnologias, todo esse exército de pessoas mudasse de atitude, nós teríamos um outro mundo. Então, quando as guerras deixarem de existir, as animosidades entre os povos deixarem de existir, aí começa o mundo de regeneração. Parece simples, mas não é. As nações, os governantes, vão ter que mudar as suas atitudes. E nós, muitas vezes, quando reencarnamos, imaginamos que aqui é começo, meio e fim. E a vida é muito breve. E o retorno pode se dar a qualquer hora. Olha aí. Hoje em dia, o retorno pode estar do nosso lado em qualquer momento, em qualquer hora. E nós estamos preparados para o retorno? Preparados para o retorno quando a gente tem uma consciência tranquila de estarmos fazendo o melhor possível, estar dando o melhor de nós. E tem um termo que os espíritos servem-se muito para dizer que nós devemos aprender a ser servidores. Quem não aprende a servir não consegue progredir, espiritualmente falando. Todos os espíritos falam da palavra servidor. Hoje até não se fala mais em palavra funcionário, fala-se em colaborador. E a palavra tem força, porque todos nós precisamos de colaboradores e muitas vezes nós somos os colaboradores. Então vocês vejam como os termos vão mudando. A palavra servidor, a palavra colaborador está começando a ficar próximo a nós. E isso
nos aproxima daquela atitude de percebermos que todos nós somos irmãos, independente da raça, do crédito, das nossas opiniões. Nós temos um irmão do lado, muitas vezes com uma opinião diferente, mas é um irmão nosso, que merece respeito. E respeitando aos próximos, nós vamos fazer com que os próximos nos respeitem por nós. É através do exemplo. E isso cabe a nós. A reforma do mundo vai da reforma íntima de cada um. Mas esquecer de agradecer ao Criador pela vida ou reclamar de determinadas coisas sem saber a origem e a causa é muito perigoso. Passamos a ser um reclamão. Quando os Espíritos dizem, e falaram várias vezes, que nós devemos viver com o que nós achamos que é o necessário. E o necessário varia de pessoa para pessoa. Então, se temos o necessário para viver, agradeçamos. Se vamos buscar outras formas de vida, agradecemos também pelas oportunidades. O progresso material é importante. O problema é o apego demasiado à matéria. Quando começamos a nos desapegar da matéria e entender que somos meros locatários, que Deus pode nos tirar o que nós temos do dia para a noite, começamos a perceber que as verdades espirituais são mais importantes. Porque o reino dos céus, esse reino, fala-se tanto em reino, mas esse reino é tão bonito. Quando os Espíritos nos mostram como são as cidades espirituais, como é que é a convivência das pessoas, esse mundo ainda está muito longe de parecer essas cidades espirituais tipo o nosso lar. Lá, é o tal do bônus hora. Não é porque você tem um título A, B ou C que vai fazer diferença. O que faz a diferença é a hora de trabalho. O enfermeiro, aquele que arruma a cama, o governador. Aliás, no nosso lar, o governador do nosso lar é o que mais trabalha. Está sempre trabalhando. A veneranda também, nosso lar, quem lê o nosso lar sabe, é a que mais trabalha. E trabalha com alegria. O trabalho passa a ser uma alegria. Não se trabalha pelo fato de receber uma remuneração, etc. Trabalha-se pelo prazer de servir. E isso é muito bonito, quando a gente lê o nosso lar e vê que a alegria de trabalhar é o que faz a diferença, começamos a olhar o nosso mundo material para que nós também tenhamos no trabalho uma alegria de estar servindo, não importa o tipo de trabalho. Se nós não tivermos aquele que recolhe o lixo, como é que fica a cidade? O respeito a todos, independente do trabalho. Ainda há muita injustiça social, mas com o tempo isto vai mudando, porque as informações que vêm vindo no mundo espiritual são intensas, enormes, e nos faz um grande alerta. Devemos pelo menos tentar imitar como é a vida no mundo espiritual, agradecendo aos colaboradores, e quando nós formos os colaboradores, darmos o melhor de nós, porque dar o melhor de nós é importante. Talvez o outro ache muito pouco, mas quando se dá o melhor que tem, existe uma felicidade íntima. E isso a doutrina espírita tem nos proporcionado muito através das informações do mundo espiritual. Jesus falou: quando meus discípulos se calarem, as pedras falarão. Isto é, os Espíritos vêm nos dar as informações acerca de como é que é a vida no mundo espiritual e como nós devemos, no mundo terreno, nos comportar para que a reencarnação seja algo extremamente gratificante, que nós possamos evoluir. Vamos lá, reencarnar não é tão fácil, precisa de uma vaga, precisa de um lugar aqui, e não cabe todos os espíritos que necessitam de reencarnação ainda no nosso planeta. Então, agradecer a reencarnação, avaliar a reencarnação e aproveitá-la o maior possível em termos de tempo útil, para nós é o mais importante, porque não sabemos quando poderemos voltar para cá. Então, tudo isto
tem nos revelado o quê? Os livros espíritas, as comunicações mediúnicas, tem nos dado todo esse suporte de informações para que nós tenhamos uma vida mais repleta de informações e possamos viver o melhor possível, aproveitando a reencarnação. Aproveitar a reencarnação, quando eu digo, não é apenas em termos materiais, constituir coisas materiais. Aproveitar a reencarnação em termos de informação, de serviço, de aprendizado, de luta contra as nossas deficiências, das dificuldades que nós temos de relacionamento, muitas vezes nas famílias, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Nós estamos no lugar certo, no momento certo. E muitas vezes nós estamos aqui ao lado de pessoas que foram desafetos nossos, ou nós fomos desafetos de alguém em outras reencarnações, e a gente vem para se reconciliar. Não existe evolução sem reconciliação. Nós não conseguimos subir de patamar se nós não reconciliarmos com os nossos adversários. Aí estamos todos os livros fartos em termos de informações, que enquanto as pessoas não se reconciliam, não conseguem ainda se ajustarem com os eventuais equívocos, elas não evoluem. Então, feliz de nós que entendemos isso e que buscamos muitas vezes nas dificuldades entender os nossos próximos mais próximos, porque pensam diferente de nós, têm opiniões completamente diferentes das nossas e temos que conciliar isso. Além disso, exatamente o que eu falo, a nossa volta, muitas vezes, são pessoas que nós tivemos algumas divergências no passado que não foram resolvidas e que a gente vem numa reencarnação esquecendo quem nós fomos, esquecendo as divergências, para que nós possamos nos reconciliarmos. Isso acontece nas famílias, nos amigos, na parentela, enfim, acontece em todos os lugares, nos países que a gente vem, porque nem sempre a justiça humana alcança a todos nós. Mas a justiça divina é implacável. E aonde ela está? Na nossa consciência. Nós carregamos na nossa consciência as nossas dificuldades, os nossos equívocos, os nossos desacertos. E quando nos defrontamos com ela no mundo espiritual, na realidade vem o arrependimento. E como reparar? Reparar só reencarnando. Então, agradecemos a nossa reencarnação, cuidemos do nosso corpo, cuidemos da nossa mente, cuidemos dos nossos pensamentos. A prece é o grande antídoto de todos os dias, que a gente se liga ao Criador. Os Espíritos têm nos alertado e nos orientado para que tenhamos a prece como algo usual, algo normal. Mesma coisa de você pentear um cabelo, tem o mesmo efeito. Nós temos que fazer a nossa ligação com o Criador todos os dias. Porque o que tem mais no mundo espiritual são bons espíritos querendo nos dar boas intuições. Claro, sem tirar o nosso livre-arbítrio, mas dando boa instrução, transmitindo boas energias, mas nós temos que estar apto para isso. A gente tem que estar receptivo. Se nós nos fechamos a todas essas boas vibrações, a todos esses bons intuições que nós vamos recebendo, a gente se fecha e acaba não recebendo nada. E isso é de graça. Isso só depende da gente buscar esse alinhamento com o mundo espiritual, que luta por um mundo melhor. Por quê? Porque vai ser o mundo deles no futuro. Esse planeta, se nós bem assim o sabemos, será a nossa casa no futuro. Talvez não nessa cidade, não nesse país, em outra. Vamos lutar para merecer voltar para esse planeta, porque ele está destinado a ser um mundo de paz e de alegria, a um mundo de regeneração, que nós tenhamos a oportunidade de voltar para cá, mas tudo depende do nosso esforço, da nossa luta para voltar para cá. Senão, chega uma hora que as pessoas não mais se afinam com a qualidade de vida moral que existe no planeta e vão para outros mundos. Então,
todo esse adiantamento que ocorrer em termos de tecnologia, de conforto, etc., isso é para nós. Lutemos para nós termos a oportunidade para voltar para cá, mas tem um custo moral, uma luta para que nós vamos deixando as nossas deficiências de lado, vamos aprendendo formas diferentes de conviver com as pessoas. E, como dizem, fora da caridade não há salvação. Pode ser que você não tenha oportunidade de ler muitos livros, de ter um conhecimento amplo da doutrina espírita ou de outras doutrinas, mas caridade todos nós podemos fazer. Dar um abraço, ouvir um irmão, fazer alguma coisa pelo nosso próximo, cada um de nós pode fazer dentro do limite das suas forças. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos muito interessante, que pergunta, os Espíritos perguntam se é importante fazer o bem. E os Espíritos respondem, sim, é muito importante, porque seremos responsabilizados pelo ato de não fazer o bem. Então, o importante é fazer o bem onde quer que nós estejamos. O bem que nós fomos, no fundo, volta para nós mesmos. Tudo que é de bom que a gente faz desinteressadamente, volta para nós. Então, saber viver, saber que nós vamos voltar à paz espiritual em determinado tempo, que essa vida realmente é uma transitoriedade, não nos apegarmos às coisas materiais e sim às pessoas, sermos bons servidores, é o nosso passaporte para uma vida feliz nesta vida e na outra. Porque nós temos que procurar também ser o mais feliz possível neste mundo de vicissitudes, entendendo a vida, entendendo a morte, entendendo os reveses. Muitas vezes as doenças vêm para que nós tenhamos uma forma diferente de encarar a vida. Ou muitas vezes são as doenças que a gente tem expurgos de coisas do passado, que não ficaram bem resolvidas no nosso corpo. Reflete no corpo. Então, meus amigos, vamos agradecer a Deus, vamos buscar um melhor entendimento, vamos buscar uma leitura diária, a fim que a gente possa ter boas intuições, bons pensamentos, procuremos nos reconciliar com os nossos eventuais adversários, nossos equívocos. Isso nos faz muito bem. E aqueles que eventualmente tiveram pessoas da família que voltarem à pátria espiritual, mantenhamos um clima de saudade, mas uma saudade sadia, desejando a eles esse retorno ao mundo espiritual, que possam ser bem assistidos, recebam as nossas vibrações, saibam que Deus está no comando. Então, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, espero que esse nosso pequeno diálogo sirva de uma atitude mais positiva perante a vida, perante todos nós mesmos. Eu só tenho que agradecer a tudo e a todos, principalmente a tecnologia que nos permite hoje entrar nos lares das mais diversas pessoas sem estarmos presentes. Então, o que a gente deseja? Um abraço virtual a todos. Muito obrigado.